graças a Deus. Irmãos, Salmo 145, versículo a partir 10. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do seu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do seu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfaze de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu nome, o seu santo nome, para todo o sempre. Amém? Pode se assentar, irmãos. Que palavra, hein, irmãos? Maravilhosa. Você viu que Deus falou aqui? Aqueles que invocam Deus, a Bíblia Sagrada fala que Deus guarda. Deus guarda, irmãos. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor, a Bíblia Sagrada fala que Deus guarda. E não é mentira, né, irmãos? É verdade. Porque eu creio que você já passou por muitas tribulações, muitas angústias, e quando você invocou a Deus, Deus respondeu. Mas muitas vezes, a gente, por ser incrédulos, a gente não percebeu, né, que Deus fez. Olha aí, ó, o tempo passou, né, se você olhar para trás e ver o que Deus fez na tua vida, né, Deus te guardou, Deus te livrou, Deus, né, Ele sustentou você até aqui, até hoje. Quem diria? A gente para pensar, né, irmãos? Ontem nós estávamos conversando no meio de uns pastores, nós estávamos entre pastores, a gente estava falando a respeito da comida. Esse ano, irmãos, deu tanto trigo, tanto milho, tantos cereais, que um pastor falou que lá no Mato Grosso, eles não têm mais silo para guardar. Eles estão montuando assim, ó, é uma coisa de louco, assim, tudo no tempo, que não tem, né? Foi um ano de muita bênção, né? Então, para você ver, e o nosso país é um dos países que mais exporta milho, né, grãos para o mundo inteiro. Brasil, Rússia e Estados Unidos são os países que mais, né, exporta para fora. E você vê, irmãos, como Deus cuida, né? Deus cuida, irmãos. Por quê? Porque o povo tinha saído de uma grande luta. Se você voltar a 1 ano e meio atrás aí,
Você sabe que o povo estava orando, e Deus respondeu. E Deus respondeu com fartura, né? Deus mostrou quem é Ele, né? Deus podia, né, não permitir que viesse essa abundância, mas nós temos que tomar cuidado, porque José, ele teve um sonho, o rei teve um sonho, né, o faraó, e ele viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas, não é isso? E a Bíblia Sagrada fala então que veio uma abundância tão grande, irmãos, e veio muito, plantava, colhia 7 anos, e a Bíblia Sagrada fala que passou aquele tempo, e Deus deu sabedoria a José, né? Porque José revelou o sonho para Faraó, e Faraó então falou: então agora eu faço o quê, né? E então o Faraó chama José e fala: José, então seja o governador, administra tudo essa riqueza, toda essa fartura que vai vir aí. E José então, instruído por Deus, né, um homem que foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra entre a nação, entre o povo de Israel, né, porque nós sabemos que Israel foi guardado por José, né? A Bíblia Sagrada fala que a família de José estava passando uma luta muito grande e subiu até, né, ao Egito para buscar alimento, porque estava tendo uma grande miséria em todos os lugares. Então a Bíblia fala que José foi usado por Deus, né? Então os 7 tempos, ele pegou, ele guardou, fez muitos silos, né, muitos lugares para guardar, e guardou. Quando deu 7 tempos, 7 anos, né, as 7 vacas gordas, que era o sonho, e depois se cumpriu que veio as magras, né? Veio as magras. Então Deus honra, irmão. Você viu aqui, a Bíblia Sagrada fala que Deus ele sustenta, né? Ó, em ti esperam os olhos de todos, e tu ao seu tempo lhes dás o alimento. Quer dizer, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Muitas vezes a pessoa fala: mas eu vou plantar, vou colher. Mas se Deus permite, é o tempo de Deus, né? Então a Bíblia Sagrada fala que José então teve graça, e ele então juntou ali tudo, guardou, e veio as 7 vacas magras, e o mundo inteiro teve que correr atrás do Egito para poder se alimentar, E não é diferente, irmãos, da agora para frente, né? O mundo está perdido, o mundo está sem direção. O único lugar que tem o alimento verdadeiro, né, é a igreja. Então nós sabemos que quando as lutas se levantam, o mundo recorre à igreja, né, irmãos? Porque a pessoa vem atrás, né, da bênção, mas a Bíblia Sagrada fala que eles esquecem do principal, que é o abençoador, né? A benção passa, né? A benção passa, mas o abençoador não passa, ele é eterno. Então o salmista aqui, ele fala das providências de Deus, né? O que Deus faz, as providências que Deus faz entre aqueles que temem e invocam a Ele. Então nós estamos nessa noite aqui, invocando a Deus, clamando a Deus, para que Deus venha, né, fazer esta obra da minha vida, na tua casa, na tua família, e nos guardar. Então, a palavra de Deus fala assim, ó: perto está o Senhor, no versículo 18, de todos os que o invocam. Então Ele está perto de todos aqueles que invocam. E muitas vezes você fica se perguntando, sabe? Será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus está perto de mim? Irmãos, eu tenho algo para te falar nessa noite, que se Deus não estivesse com você, você não estaria aqui. Não. Talvez você estaria num hospital, talvez você estaria, né, nessa hora num quarto escuro,
olhando para o teto, desesperado, sem saber o que fazer. Porque se nós já na igreja, muitas vezes, né, o inimigo se levanta, a gente fica meio desanimado, fica assim, meio atormentado. Você imagina você não invocando a Deus e Ele não estando perto de você, né? Porque se você não estivesse na presença do Senhor, o diabo ele te devoraria vivo. É o que está escrito na palavra. O diabo ele ruge como um leão para destruir as pessoas, né? Ele ruge, ele fica todo o tempo em volta tentando destruir. Então, a Bíblia Sagrada fala que aquele que invoca a Deus, Deus guarda. Deus guarda. Aí Deus me trouxe nesse texto, e depois agora nós vamos ler lá em Jeremias, que o interessante é que a história de Jeremias é maravilhosa, irmão. Você vê que Jeremias ele invocava a Deus, e na hora que Jeremias precisou, irmãos, Deus usou Nabucodonosor para abençoar ele. Você sabia disso? Nabucodonosor falou para não tocar em Jeremias, não fazer nada contra Jeremias, cuidar de Jeremias. Olha, e Nabucodonosor estava atacando Judá, né? O rei estava entrando na cidade, né, de Judá, ali fazendo conforme a profecia que Jeremias tinha entregue. E Zedequias fez ao contrário, não acreditou na profecia de Jeremias. Jeremias falou, né? Então hoje a igreja está profetizando, a igreja está falando, Jesus está voltando, Jesus está à porta, aquele que bate, Deus abre, né? Mas a Bíblia Sagrada fala que você tem que bater, você tem que invocar, porque se você não invocar, Deus não vai abrir, porque Deus ele não é como o diabo ele entra, né? Ele não se preocupa, ele chega, se tiver a porta só encostada, ele entra e rebenta com tudo. Agora Deus não, o Espírito Santo não, Jesus não. Jesus é educado. Jesus ele espera que você invoca, que você permita que ele faça a obra na tua vida. Então, a Bíblia fala aqui em Jeremias, no capítulo 39, irmãos, olha aqui que a palavra de Deus fala. Versículo 11, a Bíblia fala assim, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradar, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele, e não lhe faça nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Olha isso, irmãos. Jeremias era o profeta. Jeremias profetizou que Nabucodonosor, os caldeus, iam entrar por Judá. Jeremias falou para o povo fugir para o Egito, ir para o Egito e não sair de lá, e o povo não acreditou. Você acredita? Deus avisou para sair de lá, porque os caldeus iam se levantar contra Judá. Só que Jeremias, ele confiou em Deus, ele invocou Deus. Não só Jeremias, mas também, olha o que Deus fez, né? Também, nessa família aqui, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem. Então Deus falou assim: eu vou trazer
a minha palavra. Porque quando Deus determina algo, irmãos, está determinado, não adianta. As palavras dele vai se cumprir. Eu vou trazer as palavras que eu falei para Jeremias, que Jeremias profetizou para o povo, que falou para Zedequias, eu vou cumprir. Então, esse homem estava lá também, esse etíope, e falou para ele, ó, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti, naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Está vendo? Deus falou que ele ia ver, ele ia estar lá, mas Deus falou que não ia entregar ele nas mãos daquele que ele temia. E assim somos nós, irmãos. Muitas vezes nós tememos, às vezes uma luta se levanta e você fica se perguntando, será que Deus está respondendo? Será que Deus vai fazer alguma coisa nessa situação? O que vai acontecer? Mas Deus, ele fala nessa noite que ele vai mostrar para nós nos nossos olhos, na luta, não vai ser fora da luta, né? Você vê, ó, a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. E no versículo 16, ó, eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. Vai se cumprir diante de ti. E a Bíblia fala assim, ó, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Então, irmãos, é confiar em Deus. Você vê, Ebed-Meleque confiou, Jeremias confiou, e Deus guardou, irmãos. Deus guardou. E Deus também guardou, olha o que Deus fez, irmão. O pobre, num dia, e no outro dia rico. Olha isso, Deus fez isso com o povo simples daquela cidade de Judá, que todos desprezavam. Olha no versículo aqui, ó, 39, versículo 10. Porém, dos mais pobres da terra, ainda depois Deus fala assim, ó, que nada tinham, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Ó, eles não tinham nada, de repente Deus então entregou na mão deles a vinha e os campos na mão deles. Então, por isso que a Bíblia Sagrada fala que as coisas de Deus é loucura para o mundo, e as coisas do mundo é loucura para Deus. Deus muda a situação assim, ó, de repente. Deus transforma de repente, Deus faz algo sobrenatural. Você fala, nossa, mas aquela pessoa até ontem é assim, irmãos. Então, Deus fez isso com Jeremias, ó. Toma-o, cuida dele, e não lhe faça nenhum mal. E a Bíblia Sagrada fala, ó, mas faz-lhe como ele te disser. Ó, o que Jeremias determinasse era para ser feito, irmãos. Então, quando nós vemos uma mensagem dessa, a gente lembra que Nabucodonosor,
ele lá na frente, ele reconhece Deus como, soberano, como Rei dos Reis, que humilha quem ele quer, porque Nabucodonosor foi humilhado, irmãos, por causa da soberba dele, por causa do orgulho dele. A Bíblia fala que em um certo momento ele se exaltou e ele pagou um preço. A Bíblia Sagrada fala que foi tirado dele o reino e ele foi pastar, irmão, foi comer grama. Então, a Bíblia Sagrada fala aqui, deste modo, Nebuzaradá, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzazba, Rabi Saris, Nergal, Sarezer, Rabi Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safa, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Até aqui, irmão, Jeremias estava preso porque Zedequias mandou prender ele, porque ele entregou uma profecia, e ele avisou e alertou o povo, e Zedequias não creu. Só que a palavra se cumpriu, porque a Bíblia fala aqui, no versículo 6, o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias. Jeremias tinha falado para ele, se você não obedecer a palavra, os seus filhos vão morrer perante os teus olhos. À vista deste, também matou a todos os príncipes de Judá, todos. Vazou os olhos de Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Você viu? E o profeta tinha falado para Zedequias que ia acontecer isso com ele. E o rei Nabucodonosor vazou os olhos dele, porque ele não quis enxergar, irmãos, ele não quis ver a obra que Deus estava fazendo. E hoje acontece isso. Tem muitas pessoas querendo pagar para ver, mas não estão querendo ver o que está acontecendo. Quer pagar. Zedequias pagou o preço, e alto, os olhos deles foram vazados. Os filhos deles, o rei Nabucodonosor mandou matar. Então, a Bíblia fala que aquele que invoca a Deus, Deus guarda. Então Jeremias estava preso no cárcere. Se você voltar um pouco antes aqui, ouviu, pois, no versículo 38, ouviu, pois, Cefatias, filho de Matá, e Gedelias, filho de Bazur, e Jucal, filho de Jeremias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade, morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Irmãos, infalivelmente, era infalível. Ninguém podia e ninguém pode destruir Judá. Vocês sabiam disso? Porque há uma promessa. Há uma promessa sobre o povo de Judá. Há uma promessa. Então, a Bíblia Sagrada fala que é infalivelmente. Mas Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque o povo estava com o coração de pedra.
não estava entendendo. Então nós estamos ouvindo falar aí já sobre esse calor que está vindo, e falam aí que vai piorar. Eu vi um comentário que esses dias para frente aí parece que vai até aumentar, né? Aí fala que é por causa disso. Não é por causa, é por causa de Deus mesmo. Deus está querendo mostrar algo para o povo. Deus está querendo revelar alguma coisa, mas o povo não está atento, não está se preocupando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ter certeza que mais vai vender nesses dias vai ser o quê? Né? Bebida. Brahma, Skol, mais vai vender. Por quê? Porque o povo não está dando ouvido no que está acontecendo, né? Que Deus está avisando. Então é um aviso, tudo é um aviso. Nós somos crentes, irmãos. Nós sabemos que Deus, Ele é o autor de todas as coisas. Nós sabemos que tudo está no controle dEle. Tudo está no controle dEle. Viu? Tudo está no controle dEle. Tudo está no controle de Deus. Então, as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, né? Deus já deu um sinal lá atrás. Deus mostrou que, né, o mundo inteiro ia ser atacado por algo que, né, ia ser uma coisa assim que ninguém esperava, e ninguém esperava mesmo, irmãos. Ninguém ouve falar mais. Ontem eu conversando com o pastor lá, ele falou assim: irmão, está liberada a Fundação Casa, já não tem mais exigência de nada, acabou isso aí. Nós saímos de lá, irmão, porque nós não podíamos ir lá pregar, porque nós não tomamos a vacina. Proibiram nós de levar a palavra dentro da Fundação Casa, porque nós não estávamos em conformidade, o Estado, conformidade à lei que eles determinaram. Mas agora está liberado. Está liberado, né? Mas porque está liberado, nós não podemos esquecer, né? Nós temos que lembrar, falar, ó, foi um sinal de Deus. E Deus continua avisando. Deus continua falando. Jeremias, ele avisou o povo, ó, assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de pestes. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo e sim o mal. Está vendo? Bem-estar é o que estão pregando aí, irmãos. Ninguém fala mais sobre o pecado, né? Tudo está virando normal. Nós estamos vendo aí, né, igrejas aceitando as coisas do mundo dentro da igreja, procurando quantidade, mas não qualidade. A gente está vendo, né? Pastores pregando que não precisa dar dízimo, pastores falando que não precisa tomar santa ceia, pastores falando que não precisa ser batizado nas águas, né? Falando que nós estamos loucos porque batismo não salva, santa ceia não salva, dízimo não é pecado. Mas o próprio Deus falou, irmãos: roubará o homem a Deus. O próprio Deus falou. E interessante, irmãos, que Deus estava falando não era para o povo, Deus estava falando para os sacerdotes, porque o povo levava até a igreja, o povo levava.
Mas os sacerdotes estavam roubando a Deus. E aí eles pegam esse texto e falam que isso era para os sacerdotes, não era para o povo. Mas a Bíblia Sagrada fala que hoje, nós como igreja, nós somos, sacerdotes, real de Deus. Então é para nós que Deus está falando. Nós nos tornamos sacerdote real de Deus, Santa Ceia, a Bíblia Sagrada fala que aquele que não faz parte do corpo e do sangue de Jesus, não tem parte com Ele, irmãos. Então eu não sei, da onde as pessoas estão tirando isso, sabe? E nós estamos sendo levados para o cárcere, irmãos, por causa disso. Vocês sabiam disso? Nós que pregamos a verdade, nós que sabemos e conhecemos o que está escrito na palavra, nós estamos como Jeremias. Esse povo aqui, disseram os príncipes ao rei: morra este homem. Então o mundo está falando isso, esse pastor tem que morrer, esses irmãos têm que morrer, porque eles estão pregando uma coisa que não é real. Mas como não é real, irmão? Está escrito na palavra de Deus. Jeremias avisou. Então, nessa cidade as mãos de todo o povo, porque este homem nos procura, esse homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Você vê, o rei, ele entregou na mão do povo. Você viu? Ele abandonou Jeremias. Ele abandonou. Mas, irmãos, é diferente do nosso rei. Nosso rei não vai nos abandonar. Jesus falou que não vai deixar nós nunca. Ele estaria conosco até a consumação do século. Zedequias era um rei de Judá. Só que você vê, ele não foi homem de estar com Jeremias. Ele entregou. Mas o que ele quis dizer? Eu não quero, nem libertá-lo, nem eu entrego nas tuas mãos, resolva. E a Bíblia Sagrada fala, tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna, e não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Você sabe o que é isso, irmãos? Não existia água lá, existia lama. Olha o que fizeram com o profeta. E o rei não fez nada. Zedequias não fez nada para poder livrar Jeremias. Mas a Bíblia fala que ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens, e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali
umas roupas usadas e trapos, e o desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então você viu, Deus usou esse etíope, esse eunuco, para poder tirar Jeremias daquele lugar. Ele foi corajoso, irmãos. Mas você viu o que Deus fez lá na frente, na vida dele? Por esse ato que ele fez aqui a Jeremias, Deus falou que ele ia ver os olhos, aquilo que ele temia, mas ele não ia ser atingido, ele não ia ser maltratado, ele não ia ser escravizado. Então, muitas vezes nós tememos, irmãos, o que pode acontecer com a gente, né? Por nós pregarmos a verdade, por nós falarmos o que está escrito na palavra. Falar que não teme, claro que teme, irmãos, teme. Muitos homens de Deus aqui temeu. Abraão temeu. Abraão, em certo momento, ele foi para um lugar e chegou lá, ele teve que falar que a esposa dele não era esposa, era irmã. Por quê? Temeu, né, ao rei daquela cidade. Então, a Bíblia Sagrada fala que também Davi temeu. Davi também temeu, né? Davi estava num lugar e ele teve que dar de louco. Vocês sabiam disso? Ele começou a babar, fingir que estava louco, para poder não ser, né, pego e sido morto, porque ele fugiu de Saul. Ele fugia, ele tinha medo, né? Então, e tantos outros na Bíblia, irmãos. Mas a Bíblia Sagrada fala que Deus, Ele guarda, como guardou este homem aqui, ó. E a Bíblia Sagrada fala então que esse homem, esse Ebed-Meleque, esse eunuco, ele teve essa coragem, e por causa dessa coragem, Deus guardou ele, né? E a Bíblia Sagrada fala que, então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada da casa do Senhor, e lhe disse: quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te disser, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor nos dias do deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes, voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Então Jeremias, irmão, falou para ele, voluntariamente, se entrega, porque Deus falou, não sou eu, Deus falou que vai ter fome, vai ter peste, vai acontecer. Então se renda voluntariamente, faça isso, senão você e a tua casa, e os muros de Jerusalém não vai ser destruído. Mas olha o coração do homem, irmãos. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia,
Então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escapará das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que esses me entreguem nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Olha o orgulho, irmãos. Olha o orgulho desse homem de Zedequias. Ficou com medo de escarnecer, mas foi Deus que falou. Voluntariamente, vai lá. Não deixa a cidade ser destruída. Mas o homem, infelizmente, tem esse orgulho dentro dele. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve e te peço a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupado a tua vida. Mas se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. Elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim a todas as tuas mulheres e aos teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das tuas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia será preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Olha isso, irmão. Pela culpa de Zedequias, esta cidade será queimada. E assim, irmãos, é o que está acontecendo hoje. Pela culpa de muitos falsos profetas, a igreja está passando por um momento muito difícil. Ninguém mais aí fora que já passou pela igreja está querendo acreditar na palavra, irmãos. Ontem o pastor estava com a gente lá, falando lá no aniversário da igreja do Vitória Régia. Ele falou que levantou uma contenda no trabalho dele, 2 teólogos, e aí perguntaram para ele se ele não ia lá dar a opinião dele. Ele falou: não, quem sou eu perto desses teólogos? Os caras têm um conhecimento tremendo, não vou nem chegar perto. Mas é porque ele viu algo que, irmãos, desagrada, porque as pessoas ali, os funcionários, estavam vendo aquela situação e estavam tudo confuso, porque eles falam que já não acreditam mais, né, na igreja física, não existe mais isso. Hoje só existe a igreja, né, espiritual, que já existe mesmo no céu. Você sabe que a igreja existe no céu, né? Vocês sabem disso, né? Lá no céu a igreja, ela existe, né? A igreja não é uma coisa, não, aqui nós estamos numa igreja física, né? Estamos aqui reunidos nesse lugar, né, para poder adorar, glorificar a Deus em espírito e em verdade. Mas é uma igreja física, é uma igreja que tem parede, né, que tem cadeiras, né? E no céu também existe uma igreja espiritual, né, que acontece, porque só está esperando o momento de todos nós subirmos à igreja. Lá os anjos contemplam a Deus, né? Então a Bíblia Sagrada fala que esse rei Zedequias, por causa do orgulho dele, da soberba dele, né, a cidade foi queimada, irmãos. Pensou, uma cidade inteira por causa do orgulho de um homem. Quando ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse a ti,
nada nos encubras, e não te mataremos. Então lhe dirás: apresentei a minha humildade, súplica diante do rei, para que não fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhes segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversão nada transpirara. Ficou Jeremias no ato da guarda, até o dia em que foi tomada Jerusalém. Então, Jeremias, irmão, falou o que o rei mandou falar. Jeremias transgrediu também, não podia. Ele tinha que falar o que Deus tinha mandado falar. Por isso que tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó: se você voltar a mim, eu te honrarei. Porque Jeremias falhou também. Vocês sabiam que Jeremias falhou? Por causa disso. Ele tinha que falar o que Deus mandou falar, mas o rei falou para ele falar o que o rei mandou falar. E a gente não pode, a gente tem que falar o que Deus manda falar. Então, quer ver? Vou achar o versículo para vocês aqui, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, versículo 15 e 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estará diante de mim, e se apartares o precioso do vil, será a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Então, Jeremias falhou, ele não podia falar o que o rei determinou ele falar. Ele tinha que falar a verdade. Então, irmãos, mas a Bíblia Sagrada fala que Deus teve misericórdia de Jeremias, porque Jeremias ele invocava a Deus. Então muitas vezes você vê os profetas na Bíblia, você fala assim, mas sabe que eles falharam, pastor? Falharam também. Você viu aqui, ó: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrepender, que você tem que se arrepender do que você fez, o que eu mandei você falar. Você não tinha que ouvir homem, porque quando ele estava lá, Zedequias negou ele. Negou ou não negou, irmão? Você viu lá? Ele colocou na mão do povo, falou assim, ó, faz o que vocês... E o povo fez o quê? Colocou ele na cisterna. Mas graças a Deus, que Deus tem misericórdia, levantou esse homem, eunuco, esse etíope, né, que foi lá ao rei e pediu para que tirasse o Jeremias lá, que ele ia morrer lá. E Deus avisou Zedequias. Então, irmãos, ó, Deus está nos avisando, viu? Que a palavra dele vai se cumprir. Então nós temos que ser verdadeiros, nós não podemos fugir da luta, nós não podemos fugir da batalha, e nós temos que lutar, irmãos, para que nós podemos ser salvos, porque a Bíblia Sagrada fala que os perseverantes herdarão o reino de Deus. E se você pegar aqui, ó, se tu te arrependeres, estarás diante de mim. Ó, esta frase
é como uma renovação do chamado que Jeremias recebeu no começo da sua atividade profética. Tá vendo? O Senhor o convidou a superar o desalento no qual caiu por causa da aparência fracasso da sua missão. Se conseguir verdadeiramente converter-se, receberá a proteção necessária para reiniciar com um novo entusiasmo a tarefa iniciada. Olha isso. Então, se ele se convertesse de verdade, não, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou fazer o que Deus está mandando. Então, com o mesmo entusiasmo que você começou um dia, Deus vai fazer de novo. Amém? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Mas por que isso, pastor? Porque você é luz, irmãos. Você é luz, você não é treva. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, se prepara. Você veio para a luz e você tem que brilhar. Não sei de que jeito, não sei de que forma, mas você tem que brilhar. Aonde você estiver, no seu trabalho, na tua casa, no meio da tua família, aonde você estiver, você tem que brilhar. Porque é o que está escrito na Bíblia. Nós viemos para a luz. Então nós já não estamos mais em trevas, Hoje eu estava falando isso para um jovem, A gente, quando está na luz, as trevas têm que cair por terra. Então todas as setas que é lançada em nossas vidas, como está na luz, ela é quebrada, irmãos. Porque as trevas não prevalecerá contra a luz, não vai prevalecer, Quem vai prevalecer é a luz. Porque luz, irmão, treva é treva. Presta atenção, treva escura é escuro. Você não tem um controlador de escuridade. Escuro é escuro, luz não. Luz, você pega um botão assim, você vai aumentando a luz. Você vai aumentando. Mas nós sabemos que muitos estão no mundo, mas essa luz está se apagando. Vocês sabiam? Vai se apagando. A pessoa vai se afastando de Deus, a pessoa vai se distanciando de Deus e não consegue, irmãos, enxergar mais o mundo espiritual. Você vai falar para ela, ela fica brincando, ela acha que tem pessoas que estão longe, está na igreja, fica mexendo aqui, ali, não está nem preocupado, está falando, aí você vai, irmão, o que Deus falou hoje? Aonde leu o versículo? A pessoa nem sabe o que ela está fazendo na igreja, dentro da igreja. Sabia disso? Por quê? Porque essa luz está se apagando, ela não presta atenção. Você vê, o que Deus falou conosco, Aquele que invoca Deus, irmão, Ele cuida, Ele não desampara. Jeremias invocava Deus, mesmo Jeremias falhando, Deus cuidou. Aquele eunuco, que para eles ali não valia nada, eunuco naquela época, eunuco é a pessoa que não tinha, que ou era capado, ou nascia eunuco, ou se fazia eunuco, Ele não tinha família, não tinha ninguém, mas você vê, e naquela época a lei não dava valor na pessoa eunuca, não, tinha ele como morto. Mas você vê, um eunuco, um etíope, Deus usou a vida dele, e a Bíblia fala que Deus guardou ele. Ele ia ver, mas ele não ia ser escravizado,
né? Aquele povo que não tinha nada. Você vê, de um dia para o outro, receberam vinhas, campos. Quer dizer, a Bíblia Sagrada fala que ele honra, né, o justo. Tira do ímpio e dá para o justo. Você sabia disso, irmãos? Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Então por isso que até ontem eu estava conversando sobre isso lá com os pastores. E se um ímpio um dia chegar e falar assim, eu quero abençoar, e muitas vezes é Deus fazendo a obra, e muitas vezes nós, coração endurecido, não recebe. Olha, falta de sabedoria. E é bíblico. Se você abrir sua Bíblia aí, em Eclesiastes, abre lá. Eclesiastes. Capítulo 3. Capítulo 2. Ó. Nada, 2 a partir do 24. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Da mão de Deus. Então tem pessoas, irmãos, que vivem bem, que goza do seu trabalho. Você vê? Aí, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quer dizer, separado de Deus, quem pode comer ou se alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria. Quem dá sabedoria, irmãos? Deus. Dá conhecimento. Quem dá conhecimento, igreja? E prazer ao homem que lhe agrada. Prazer. Mas ao pecador dá o quê? Trabalho. Para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Está vendo? Ponto. Também isto é vaidade, a correr atrás do vento. Então Deus dá trabalho, e depois Deus faz o quê? Tira daquele para dar para aqueles que agrada a Ele. Então a qualquer momento pode acontecer algo sobrenatural na tua vida, irmão. A qualquer momento pode acontecer um sobrenatural aqui na igreja, vocês sabiam? Nós estamos orando, nós estamos ali com o terreno para construir a igreja. Não sei o que Deus pode fazer. Deus pode tocar no coração de um homem aí, né, e ele ver e entender esse versículo aqui e falar: para que adianta eu trabalhar tanto, né, explorar tanto certas situações, e aí? Não, eu vou fazer o que Deus manda, eu vou começar a obedecer a Deus. Então todo o trabalho dele vai vir para quê? Para o lado do bem, porque muitas vezes ele usa para o lado do mal. Sabia? Felizmente. Mas é Deus. Então Deus vai, aquele que agrada a Deus, a qualquer momento alguma coisa acontece. Deus honra. Amém? Irmão, levanta as tuas mãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos toda a tua amada igreja, hoje para todos sempre, e todos digam comigo: amém. Glória a Deus, dá uma salva em palmas para Jesus.